Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão, e nós iremos ler hoje o livro de Mateus, capítulo 1 ao capítulo 4. Mateus, capítulo 1, os antecedentes de Jesus Cristo. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi e de Arão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no templo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do nascimento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a sua separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro do ventre foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Mateus capítulo 2, visitantes do Oriente. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei
e lhes perguntou: Onde nascera o Cristo? Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e diga-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinha visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mira. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonhos para não voltar a Herodes. A fuga para o Egito. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhes disser que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. A volta para Israel. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e sua mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar para a terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que um novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se deste modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Mateus capítulo 3, João Batista prepara o caminho. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referiu a João Batista quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de todo o povo, de todo o vale do Jordão
ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Mas, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras! Exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provém por suas ações que vocês se arrependam. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isto não significa nada, pois eu lhes digo que até estas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Jesus foi a Galiléia, ao Rio Jordão, para que João Batista o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu. É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará e seus anjos que o protejam. Ele o sustentarão com as suas mãos para que não machuque o pé em nenhuma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. O início do ministério de Jesus. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se deste modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão,
na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Os primeiros discípulos. Então andava à beira do mar da Galileia. Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Multidão seguem Jesus. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.